Oi, gente, nós vamos retomar hoje as nossas conversas sobre processo do trabalho. E o vídeo de hoje vai ser sobre o depósito recursal. Essa é uma questão super importante, na verdade, é visceral, né? É da espinha, da coluna do processo do trabalho, o depósito recursal. Vocês já se deram conta que só o processo do trabalho tem essa exigência de depósito prévio de uma parte do valor devido como condição para recorrer? E, na verdade, isso tem sido, ao longo do tempo, desde que a CLT construiu essa previsão, atacado e defendido por inúmeros autores, por ser uma peculiaridade que nós precisamos compreender a partir dessa perspectiva mesmo, de que o processo do trabalho, como já foi dito aqui em inúmeros vídeos, tem uma racionalidade diferente do processo civil. Enquanto no processo civil a construção, pelo menos genética, se dá para que haja um conjunto de normas capaz de proteger a propriedade privada, porque se entendia que isso é necessário para garantir a circulação de riquezas, né, para garantir os contratos. O processo do trabalho, que nasce num momento histórico diferente, vem com outro objetivo genético, digamos assim, que é o objetivo de fazer valer no menor tempo possível direitos que nós, como sociedade, reconhecemos que são direitos fundamentais, porque dizem com a própria sobrevivência humana. Então, isso também não é novidade, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, a racionalidade do processo do trabalho é uma racionalidade social, diversa daquela racionalidade liberal que informa o processo civil e que mesmo lá no processo civil já foi muito mitigada pela evolução, pela construção de teorias que reconhecem a necessidade de um processo efetivo. Pois bem, o depósito recursal entra nessa lógica, porque é um modo que o Estado tem de distribuir melhor o ônus do tempo no processo, dividindo esse tempo. Na verdade, se nós pararmos para pensar, é sempre quem vai até o Estado que suporta sozinho o tempo do processo. Vai até o Estado denunciar, pelo menos em tese, a agressão a um direito, mas precisa suportar todo o tempo do processo até que essa lesão seja efetivamente reparada, ou que o Estado declare que não houve lesão ou que não há prova suficiente da lesão. Pois bem, o que a regra do artigo 899 da CLT, ao prever o depósito recursal, faz é justamente tentar distribuir esse ônus, dizendo não tem problema, é possível que se discuta no processo, inclusive em grau recursal, inclusive com duas possibilidades de recurso para os tribunais regionais e depois para o TST, mas se a parte demandada, que está sendo, que já tem uma declaração judicial, que é isso, né? A sentença de primeiro grau é uma declaração judicial de que esta parte deve alimentos, se ela quer continuar discutindo, que o faça, mas garanta ao menos uma parte daquilo que já reconhecidamente deve. Garanta apenas, né, na lógica da CLT lá da década de 40, apenas garanta esse valor e siga discutindo, porque essa decisão pode ser alterada em grau de recurso. Há uma crítica à regra do 899 exatamente porque o depósito recursal não contempla todo o valor da execução e, nesse sentido, ele acaba sendo muito benéfico ao grande devedor. Porque o pequeno devedor, que tem uma sentença contra si declarando um débito de 4, 5, 6 mil, terá que depositar a integralidade da condenação para seguir discutindo em grau de recurso. O grande devedor, aquele que tiver contra si um título judicial de 100 mil reais, de 1 milhão de reais, terá que garantir apenas o limite do depósito recursal, que não chega a 10 mil reais hoje. Portanto, há aqui um benefício muito claro para quem mais deve. Então é engraçado porque nós temos projetos de lei, por exemplo, que estão lá, né, no Congresso, não estão propriamente tramitando, mas que foram propostos, tanto para acabar com o depósito recursal, quanto para tornar o depósito recursal algo que realmente represente todo o valor da execução. Hoje nós temos esse limite. E o depósito recursal é, portanto, a condição
para o recurso ordinário, para o recurso para o tribunal. A empresa condenada a pagar determinado valor em créditos trabalhistas terá que fazer este depósito como condição para poder recorrer. No processo do trabalho, ao contrário de alterações recentes no processo civil, não existe regra que permita que haja uma complementação do preparo ou dos requisitos para opor o recurso. Portanto, quando a parte apresenta o seu recurso ordinário, já tem que ter feito o recolhimento do depósito recursal, se há condenação, e das custas, que é realmente o preparo. Mas o que eu quero discutir com vocês não é propriamente o instituto do depósito recursal, e sim algumas alterações recentes feitas pela Lei 13.467 na regra do artigo 899, e inclusive a possibilidade de aplicar uma regra do CPC à lógica dessa garantia à execução. Então vamos primeiro para essas alterações recentes. O que fez a chamada reforma trabalhista? Fragilizou o Instituto do Depósito Recursal, o que não deve nos espantar. Afinal de contas, a reforma trabalhista nada mais é do que um código empresarial inserido dentro da CLT com um potencial destrutivo muito grande, que nós estamos vendo, né, cujas consequências nós estamos sentindo após 3 anos da entrada em vigor desse texto. E aqui não é diferente. A fragilização dessa garantia da futura execução, porque é isso que é o depósito recursal, garantia da futura execução, se dá quando o 899 vai dizer, por exemplo, nesse parágrafo 9º introduzido pela Lei 13.467, que o valor do depósito recursal vai ser reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Essa regra, em princípio, parece simpática, porque, afinal de contas, parece beneficiar empregadores devedores que não têm a mesma condição econômica dos grandes devedores. É claro que a pergunta que fica, especialmente para quem lida diretamente com o direito do trabalho, é: por que, em vez dessa regra de reduzir pela metade, a regra não foi de que os grandes devedores devem garantir a integralidade daquilo que estão devendo? Aí talvez nós corrigíssemos melhor essa distorção que efetivamente existe entre os pequenos, médios e grandes devedores da Justiça do Trabalho, porque é também importante salientar, nós não estamos falando de todos os empregadores. Tem muita empresa no Brasil que cumpre direitos trabalhistas e que, portanto, não tem condenações na Justiça do Trabalho. Nós estamos falando de empregadores contra os quais existe uma decisão judicial de mérito reconhecendo que são devedores de um crédito que a Constituição nos diz que é crédito de natureza alimentar. Se são devedores de crédito de natureza alimentar e se o depósito recursal não é um requisito aleatório ou uma punição, e sim a garantia da futura execução, percebam, muitas vezes o pequeno empregador ou o empregador doméstico vai ter muito mais necessidade no âmbito do contexto social de garantir aquele crédito futuro, porque a sua condição pessoal pode se alterar ao longo do tempo, do que uma empresa de grande porte, sólida economicamente. Então, sob a lógica de que o depósito recursal é garantia para que a execução desse crédito alimentar não se perca, essa regra não faz nenhum sentido. Porque o que nós estamos aqui garantindo é justamente a imobilização dessa partezinha do débito para que no futuro a execução não seja frustrada. E percebam, isso é tão necessário que os números nos mostram, no Justiça em Números do CNJ, por exemplo, que a maior parte das execuções trabalhistas não se resolve. Ou seja, há a declaração do débito alimentar, mas não se consegue cobrar a dívida. Então, essa garantia para impedir que lá no futuro, depois de todos os recursos, quando chegar na fase de cumprimento da decisão, não haja mais nenhum patrimônio, essa garantia é fundamental também entre esses empregadores que não são de grande porte. Aliás, é bem importante dizer que nessa linha da efetividade que orienta o processo do trabalho, ao contrário do processo civil, o processo do trabalho sempre teve como fundamento a imediata ou imediato cumprimento da decisão de primeiro grau.
Ao contrário do processo civil, porque no processo civil a lógica, até as últimas reformas, era que a sentença de primeiro grau, e até hoje há essa possibilidade, é que a sentença de primeiro grau tenha também o recurso a essa sentença tenha também o chamado efeito suspensivo. Ou seja, que a sentença de primeiro grau só seja cumprida depois de passar todas as fases de recurso. No processo do trabalho não é assim. No processo do trabalho, a regra é que a sentença de primeiro grau seja cumprida de imediato. E é por isso que o 899 vai ter essa regra construída na década de 40, quando no CPC nós ainda tínhamos, inclusive, separados o processo de conhecimento e o processo de execução. Bom, a outra introdução de regra por parte da Lei 13.467, que fragiliza esse direito a garantir uma parte da execução, é o parágrafo 10º, que vai dizer: são isentos de depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Aqui, de novo, nós temos o mesmo problema. Empresas em recuperação judicial, por exemplo, são empresas que continuam com disposição do próprio patrimônio. Empresas que sofrem a intervenção do Estado para ajudá-las a não falir. A lei de recuperação judicial é a maior lei de intervenção na economia, só que em benefício das empresas. E não há problema que se reconheça num Estado em que a lógica é a troca, né? Se é uma sociedade de produção e consumo e, portanto, de troca de mercadorias, em que há um Estado e um direito que, em grande medida, servem para conservar esta ordem, faz todo sentido que haja uma lei de recuperação judicial em que o Estado, nesse caso, com um viés nada liberal, com um viés de intervenção, construa regras para ajudar a empresa a não falir. Não tem problema nisso, tá tudo certo. O problema surge quando essa vontade do Estado de auxiliar a empresa acaba impedindo a efetividade de créditos que são necessários para a sobrevivência física dos seus credores, como é o caso do crédito trabalhista. Nesse caso, aí sim, o que acontece? Quando a lei de recuperação judicial limita o privilégio dos créditos trabalhistas ou prevê aquela suspensão durante a execução do plano de recuperação judicial, na verdade ela está atingindo o dever do Estado de fazer valer de forma célere e eficaz esses direitos que são indispensáveis para garantir sobrevivência física de quem depende do trabalho. Então, esse parágrafo 10º não faz nenhum sentido sob a lógica de um Estado social e democrático de direito que reconhece como nosso, lá no artigo 7º, 6º, 7º e seguintes da nossa Constituição, que os direitos sociais são fundamentos da República. Uma empresa em recuperação judicial, uma empresa com finalidade filantrópica ou uma empresa que é beneficiária por alguma razão da justiça gratuita, porque essa é uma outra discussão, né? Se isso inclusive é possível no âmbito do direito do trabalho e do processo trabalhista, que elas simplesmente não garantam a futura execução. Porque, repito, o depósito recursal não é um ônus que se impõe à empresa, é simplesmente a previsão de garantia da futura execução para salvaguardar o crédito trabalhista. Bom, e o parágrafo 11, ou 11º, incluído também no artigo 899 pela Lei 13.467, vai dizer que o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Outra fragilização que, na verdade, só serve para abrir um nicho de oportunidades às instituições financeiras, que são aquelas que vão pactuar esses contratos bancários de fiança ou de seguro-garantia, e fragiliza a garantia do crédito trabalhista, porque não há dúvida de que o dinheiro, que é a ordem preferencial por regra expressa do CPC, para o qual a CLT também expressamente remete, é muito mais fácil de ser entregue às mãos do exequente do que qualquer outra forma de garantia da execução. Então, nesse parágrafo, a gente tem, na verdade, mais uma vez, uma regra absolutamente de caráter absolutamente empresarial, que beneficia a empresa em detrimento do crédito alimentar trabalhista. A grande questão aqui, que eu quero deixar para reflexão de vocês, é que o legislador reformador escolheu dizer que o depósito recursal poderá ser substituído, o que significa que precisa haver um depósito recursal. Eu não posso substituir o que não existe.
Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem muitas empresas que simplesmente ao recorrerem apresentam a fiança bancária ou o seguro garantia judicial. Isso não tem autorização legal. O que a lei diz é que é preciso efetuar o depósito recursal. E o que o parágrafo 11 está garantindo é a possibilidade de substituição deste depósito por uma dessas duas modalidades. O que significa dizer, primeiro, que precisa haver um depósito recursal, para que então se peça ao juízo a sua substituição por alguma outra forma de garantia da futura execução, e que precisa haver um motivo para que essa substituição seja autorizada. Se há dinheiro, por exemplo, se nós estamos falando de um devedor que é uma instituição bancária ou uma grande empresa, não há por que o juízo autorizar a substituição do depósito por alguma dessas formas, repito, não tão eficaz na solução do processo e a entrega efetiva do bem da vida nas mãos do exequente, quanto um depósito em dinheiro. Então, duas questões aqui para a gente refletir. Primeiro, para haver substituição, tem que haver depósito. E segundo, há de haver um motivo para que essa substituição seja autorizada. Não é algo que possa valer de imediato ou que simplesmente possa ser feito segundo a vontade da parte. E é interessante a gente discutir isso porque na realidade dos processos trabalhistas é muito fácil constatar que quem mais utiliza desses contratos bancários para apresentar uma garantia não tão eficiente nos processos e seguir discutindo o crédito são empresas de grande porte que possuem saúde financeira para garantir com um depósito em dinheiro. Não são os pequenos e médios empregadores, não são aqueles que às vezes realmente passam dificuldades para conseguir garantir a execução. Bom, para fechar o vídeo de hoje, então eu quero dizer a vocês que fragilizar o depósito recursal é fragilizar o que identifica o processo do trabalho e as garantias de um crédito alimentar que deveria, como diz a nossa Constituição, ter preferência absoluta na nossa lógica de raciocínio sobre o processo, ou seja, quando nós pensamos processo do trabalho, nós precisamos pensar que toda vez que nós temos uma decisão de mérito favorável, nós temos uma declaração do Estado de que alguém não pagou alimentos e, portanto, concretamente prejudicou as possibilidades de sobrevivência física de uma pessoa e de seus familiares, e sob essa perspectiva é que nós devemos analisar e aplicar as regras processuais trabalhistas. Bom, é isso, gente. Até o próximo vídeo.